Eu sempre tenho orado a Deus pelo propósito. A minha oração é: Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito na minha vida? Qual é o teu propósito, Senhor, para o ministério, para a tua obra? Qual é o teu propósito, Senhor? Me direcione. E quando eu venho para o altar, eu também oro dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E o Senhor hoje me deu essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Nós estaremos lendo esta mensagem no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. A palavra que o Senhor me deu para hoje foi: não perca o foco. Não perca o foco. É muito fácil perdermos o foco. É muito fácil sairmos do propósito de Deus. É muito fácil nos desviarmos da presença de Deus. É muito fácil deixarmos de ouvir a voz de Deus. Então, eu gostaria que você dissesse para essa pessoa que está aí do seu lado, diga para ela: não perca o foco. Aleluias. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra acaba de ser lida, pedimos que o Senhor, ó Deus, compartilhe aos nossos corações a tua vontade, que o fluir do teu Espírito esteja sobre nós e que o Senhor fale conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Tome o seu assento, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Não perca o foco nessa caminhada, não perca a direção daquilo que Deus tem para falar com você, para direcioná-lo em nome de Jesus. O livro de Ageu está classificado entre os livros dos profetas menores, e assim o é porque são livros curtos, de pequenos capítulos, de pequenos textos, mas a grandiosidade da mensagem, o poder da mensagem é tão comum como os outros que escreveram em grande quantidade de capítulos e versículos. E quando nós lemos o livro de Ageu, ele fala basicamente da reconstrução do templo que havia sido destruído durante o tempo em que o povo ele foi levado, exilado para a Babilônia. Israel havia sido levada para a Babilônia, participaram aí de um período, de um bem longo de cativeiro babilônico. Foi um período onde a população judaica, foi deportada da sua terra, da sua origem, do seu patriotismo para dentro da Babilônia, após a conquista da Babilônia ao território, dos judeus. Isso aconteceu no ano de 598 a 587, aproximadamente antes de Cristo. E quando isso acontece, é importante que você entenda esse contexto, para você entender o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, ele traz uma mensagem muito impactante, muito forte aos nossos corações, que está inserido dentro de um contexto, uma razão pela qual o Senhor diz para o povo que a glória do segundo templo seria muito maior que a do primeiro, e que naquele lugar o Senhor estaria estabelecendo paz. Eles ficaram cativos,
O cativeiro durou aproximadamente 50 anos. E o inimigo entrou na cidade, entrou em Israel, entrou na Palestina e destruiu o templo que havia sido construído naquele lugar. Havia um templo que havia sido construído e ele foi completamente destruído. Esse cativeiro ele terminou em 538, durou exatamente 50 anos aproximadamente, né? E durante esse período do exílio babilônico, nós vamos ver que houve profetas, homens de Deus, que se levantaram, que desempenharam um papel fundamental e crucial na comunicação da mensagem de Deus. Deus, ele levantou profetas o tempo inteiro para falar com o povo. Nós temos entre esses profetas, eu gostaria de destacar alguns deles, como por exemplo Ezequiel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, conhecido também como profeta Chorão, e Daniel, que profetizaram antes e durante o período do exílio. Então eles profetizam antes de acontecer esse exílio babilônico, mas eles também profetizam durante. Jeremias foi um dos que foram levados. O profeta Daniel foi um dos que foram levados cativos exatamente nesse período. Quando você lê o livro deles, você vai ver essa mensagem, essa história sendo também narrada por eles. E houve alguns profetas pós-exílio. Após o exílio, Deus levantou alguns profetas, como Ageu, no livro que nós acabamos de ler aqui nessa noite, Zacarias também, e Malaquias também, são profetas pós-exílio, né? Esses profetas foram homens de Deus que profetizaram após o retorno da nação, e eles também ajudaram a reconstruir o templo, a reconstruir a vida religiosa, a vida social do povo de Deus, diante daquele regresso e diante daquela situação em que eles encontraram a sua terra. Eles encontraram a sua terra completamente devastada. Era um momento delicado, era um momento, historicamente falando, muito delicado, né? Porque eles estavam voltando para a sua terra e eles estavam perdidos dentro da sua identidade, dentro daquilo que Deus queria para a vida deles. E o exílio babilônico aconteceu exatamente porque o povo deixou de ouvir a voz de Deus. O povo deixou de se inclinar o seu coração para Deus. E aí, a história nos mostra que por volta do ano 537, antes de Cristo, claro, eles voltam e começam a reconstruir o templo. Só que eles só reconstroem as bases do templo. Eles começam a construir, montam a base deste templo e param. E não mexem mais. E não continuam, não dão continuidade ao progresso desta construção. E aí eles ficam aproximadamente 17 anos sem fazer absolutamente nada. 17 anos em que o povo não tinha templo. E quando nós falamos em templo, para os judeus, o templo era a referência da presença de Deus. Era o local do sacrifício, era o local da oferta, era o local da manifestação de Deus, era o local onde Deus dava suas ordens, suas ordenanças, era o local onde Deus exortava o povo, e agora a referência para o povo, que era aquele local físico, já não existia. Porém, quando Deus permite agora o retorno do povo para a sua terra, Deus diz para o povo, para também reconstruírem o templo, para refazerem o templo
que havia sido destruído. Porém, quando nós lemos o livro de Ageu, nós nos deparamos com um povo que dava desculpas para não fazer a vontade de Deus, dava desculpas de que estavam muito ocupados com a sua vida, faltava tempo para eles se dedicarem a esta construção. E aí no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 2, o Senhor vai dizer assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não é o momento, ainda não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo então agora dizia: não temos tempo, não é o tempo, não é o momento, não é a hora. Por que eles diziam isso? Porque eles olhavam para os seus poucos recursos, eles olhavam para os seus problemas, que eles tinham que lidar com eles também. Qual era? Eles tinham que lidar com a reconstrução também das suas casas, eles tinham que lidar com as suas famílias, com os seus problemas pessoais, e eles pensavam: ainda não é o tempo, eu preciso resolver os meus problemas primeiro. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus, mas ainda não é o tempo não, porque eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso resolver algo na minha vida, eu preciso solucionar um problema na minha vida, mas depois que eu fizer isto, eu resolverei, eu irei para a presença de Deus. Pois bem, este povo estava exatamente nesta situação. Eu quero te lembrar que este povo é um povo chamado, é um povo eleito, é um povo escolhido por Deus para ser uma nação sacerdotal, para ser uma referência para outras nações, da presença de Deus, da glória de Deus, do Deus verdadeiro que as outras nações desconheciam, que as outras nações às vezes idolatravam a outros deuses e ídolos. Israel era uma nação chamada para ser uma nação referencial, uma nação que proclamasse as grandezas de Deus, para que as outras nações conhecessem o Deus de Israel. Mas eles se desviaram do foco, eles saíram do propósito em que Deus os havia colocado, destinado esse povo a ser. Eles perderam o foco e começaram a se preocupar com si mesmo, com os seus próprios benefícios, com os seus próprios problemas, com as suas próprias situações. E aí, eles não tinham mais tempo para Deus. Eles não tinham mais tempo para servir. Eles não tinham mais tempo para adorar. Eles não tinham mais tempo para cultuar. Eles não tinham mais tempo para orar, eles não tinham mais tempo para jejuar, eles não tinham mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. Eu confesso que nós vivemos em uma sociedade frenética, onde o tempo, o cronos, que é a ordem sequencial, o tempo que nós temos, parece ser pouco diante de tanta coisa que a gente tem para fazer. E às vezes nós temos tanta coisa para fazer que esquecemos de orar. Temos tanta coisa para fazer que esquecemos de ler a Bíblia. Temos tanta coisa para fazer que esquecemos de perguntar para Deus se o que vamos fazer de fato é da vontade dEle. Se o que vamos fazer é de fato o que Deus quer que nós façamos. E ainda que na correria do dia, ainda que no desespero
de realizarmos as tarefas diárias, porque os nossos dias são realmente corridos, nós precisamos estar em todo tempo preparados para servir a vontade dEle, para dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo vai instruir Timóteo e vai dizer para ele assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, mas esteja pronto em tempo e fora de tempo. Ou seja, o meu Cronos não pode ser maior que o Kairos, que é o tempo de Deus. Cronos, meu tempo. Kairos, tempo de Deus. Porque a minha vida pertence a Deus. O ar que eu respiro foi Deus quem me deu. O emprego que você tem foi Deus quem te deu. A família linda que você tem, que você ama tanto e cuida e trabalha diariamente para suprir as necessidades dela, foi Deus quem te deu. Os projetos e sonhos que você coloca no altar de Deus, Deus irá realizá-lo, Deus irá fazê-lo, mas a primeira coisa que você precisa é entender a vontade dEle para a sua vida, porque a direção e o caminho, quem irá lhe dar, quem irá lhe guiar, é Deus. Para que você não quebre a cara, irmãos, como Israel quebrou. Israel perdeu o foco. Israel saiu da direção. Israel saiu do propósito de Deus. Por isso aconteceu o cativeiro. Por isso eles sofreram tanto nas mãos do inimigo, porque eles tinham um Deus tão poderoso que podia livrá-los, não é? Um Deus tão poderoso que podia fazer maravilhas como fez. Lendo toda a trajetória da nação de Israel, nós vamos ver Deus mandando fogo do céu e consumindo os inimigos. Nós vamos ver Deus fechando o mar vermelho em cima dos inimigos. Nós vamos ver Deus enlouquecendo os inimigos em batalha, a ponto deles matarem uns aos outros, e Israel sem espada ganhar a guerra. Nós temos um Deus vivo, irmãos, e poderoso, que pode fazer maravilhas. Mas às vezes, acabamos sendo levados cativos. Às vezes, nos deparamos com situações inesperadas, porque nos desviamos do foco, nos desviamos do propósito de Deus. Não damos o tempo que é devido a Deus. E o que é devido a Deus? Todo o tempo. Não é esse aqui agora, apenas. Esse aqui agora é um momento singelo, onde oficialmente eu declaro a minha fé, publicamente. Eu estou cultuando e declarando louvores ao meu Deus. Mas aqui é 1% dos outros 99% de culto que você tem que dar para o Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, o sábio Salomão, ele disse: em todo tempo, põe na RCA para o pessoal ver, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você sabe por que a gente fala às vezes o que não deve? Porque em todo tempo a gente às vezes não está no Senhor. Você sabe por que a gente às vezes perde a bênção? Porque às vezes em todo tempo a gente não está no Senhor. Mas o texto é muito claro em dizer em todo o tempo.
em todo momento. Esteja pronto. Na versão NVI vai dizer, esteja com vestes de festa. Esteja preparado para a guerra. Esteja pronto o tempo inteiro. É isso que o texto está dizendo. Esteja preparado o tempo inteiro. Esteja pronto para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Esteja pronto, atento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso adversário, Satanás, ele fica rugindo ao nosso derredor, bramando como leão, tentando tragar as nossas vidas. Por isso nós devemos estar atentos. Por isso nós devemos dedicar a nossa vida totalmente a Deus. Por isso nós devemos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E quando eu olho para a história do templo, eu me lembro do rei Davi. Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel, no versículo 2, Davi vai dizer assim: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Vem comigo aqui, irmãos. Antes do templo, Deus designou o tabernáculo, porque era móvel. O povo caminhava no deserto e levava o tabernáculo, e caminhava com o tabernáculo, e montavam o tabernáculo. Era uma grande tenda de fato, mas ali era um lugar onde era prestado a Deus adoração. Aqui nesse texto, Davi, já sendo consolidado como um grande rei da parte do Senhor, ele olha para o seu palácio, ele olha para tudo aquilo que Deus deu para ele olha para tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e ele vai dizer: poxa, eu tenho tudo, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, Deus tem feito maravilhas na minha vida, não é justo que a arca do Senhor permaneça numa tenda. E aí ele teve uma brilhante ideia, ele disse: eu vou construir um templo para o Senhor. Ele teve uma ideia maravilhosa de construir o templo. E aí ele fala com o profeta Natã. O profeta Natã era um homem de Deus. E aí quando ele fala para o profeta Natã, automaticamente, se você ler o versículo 3 vai dizer que Natã vai dizer: olha, o Senhor se agrada disso, faça isso mesmo, Deus é contigo. Mas foi impulso, foi algo assim do momento, porque o que Davi queria fazer de fato era algo maravilhoso, mas não era o que Deus queria que ele fizesse, não era o que Deus tinha para ele. E aí Deus vai chamar Davi e vai dizer: não, Davi, eu vou te honrar, eu vou honrar a tua família, eu não vou tirar o trono da sua herança, os seus filhos irão reinar, eu vou honrar em tudo, mas quando for para disciplinar, está tudo aqui no capítulo 7 de 2 Samuel, eu estou caminhando aqui para a gente entrar, não fugirmos da mensagem, não ficarmos no texto, mas depois você vai ler aqui a mensagem de 2 Samuel, capítulo 7, o Senhor dizendo para Davi, que ele não estava pedindo naquele momento isso de Davi, mas que o Senhor o honraria, que o Senhor estaria com ele. Às vezes a gente quer até fazer coisas boas, lindas para Deus, né? Às vezes a gente quer até ajudar o Senhor. Deus, me mostra que eu vou te dar uma ajudinha. Eu vou facilitar, Senhor. Precisa acontecer, então eu vou dar um empurrãozinho. Deixa eu te falar, irmão, Deus não quer empurrãozinho, não. Deus não quer nenhum empurrãozinho seu, não, irmão. Deus, você quer fazer algo para o Senhor? Não faça aquilo que o seu coração apenas está querendo, mas ouça a voz de Deus. E aí o profeta Natã ouviu a voz de Deus e voltou lá e falou: Davi, o negócio é o seguinte, não é para você fazer nada, não é para você construir nada, Deus vai fazer com que o templo seja construído.
Mas não é com você não, porque suas mãos estão sujas de sangue. Deus vai levantar o seu filho e ele vai fazer. Mas não se preocupe, Deus vai te honrar, Deus vai fazer outra coisa, Deus vai te usar em outra área. Você já perguntou para Deus qual é a área que Ele quer te usar, meu irmão? Às vezes você está querendo fazer algo aqui, e Deus está querendo fazer algo ali, na sua vida. É fácil perder o foco quando não ouvimos a voz de Deus. Quando não entendemos o que Deus está direcionando. Você sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto, na história de Davi, quando ele deseja construir o templo e Deus diz não? É que Davi diz, maravilha, Senhor, então eu vou fazer o que eu posso. E o que eu posso? Eu posso juntar prata, eu posso juntar ouro, eu posso juntar recursos, eu posso fazer um projeto. E a história vai dizer que Davi fez um projeto do templo, Davi juntou recursos, Davi buscou ouro e prata, Davi preparou todo o material, Davi preparou tudo para que a obra do Senhor fosse realizada. Às vezes você não vai fazer, mas você pode preparar para outro fazer. Às vezes você não vai ir fazer missões, mas você está dizimando e ofertando em missões. Às vezes, querido, tem coisas que não vão acontecer no seu tempo, mas irão acontecer no tempo de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de Davi pelo seguinte fato: ele acreditou no que Deus disse. Que Deus disse? Deus disse assim: Davi, não se preocupe, porque vai acontecer. Vai acontecer. Apenas faça o que você tem que fazer e deixa o resto comigo, porque vai acontecer. Você sabe o que Davi fez? Davi fez algo que me impactou, que me impressiona. Davi fez um culto de ação de graças a Deus. E começou a louvar a Deus pela construção do templo. Começou a louvar a Deus por algo magnífico que seria construído. Mas ainda não tinha sido construído. Ainda não tinha acontecido. Nós temos o mau hábito de fazer cultos de ação de graças por algo que já aconteceu. Vou agradecer a Deus pela bênção recebida. Amém. Faça isso. Mas é maravilhoso quando você diz assim: Senhor, eu já estou crendo no milagre. Eu já estou crendo na obra do Senhor na minha vida. Eu já creio que o Senhor irá fazer. E nós estamos diante de um texto em que Davi, ele vai glorificar a Deus por algo que ainda nem aconteceu. Mas ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na palavra dada por Deus. Você sabe o que o diabo ele tenta colocar no nosso coração? Dúvidas. Dúvidas de que o milagre não vai chegar. Dúvidas de que aquela porta que ele falou que iria abrir não vai se abrir. O inimigo tenta jogar no nosso coração dúvidas. E se nós não estivermos com foco na palavra de Deus, nós podemos facilmente agir como Israel agiu o tempo inteiro. Como Israel agiu o tempo inteiro? Murmurando. Murmurando. O tempo inteiro Israel reclamava. Eles chegaram a dizer que era melhor voltar para Israel e voltar para o Egito e morrer no Egito. E no Egito eles eram escravos. No Egito eles eram chicoteados. No Egito eles não dormiam a hora que eles queriam, eles não comiam a hora que eles queriam. No Egito eles eram escravos. Deus liberta a nação, Deus liberta Israel do Egito. E agora, Deus manda carne do céu, porque as aves vêm para eles serem alimentados. Deus manda maná
que é um pão celestial, um pão que ninguém nunca comeu desse pão, um pão que era como mel. O termo maná em hebraico significa o que é isso, porque não existe uma tradução exata para uma comida que veio do céu. Ninguém sabia, ninguém nunca tinha provado aquilo, ninguém nunca tinha experimentado aquilo, e é aquilo que Deus mandou. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes nós pedimos a Deus algo e Deus tem algo maior. Você está aqui, Deus está lá na frente, irmão. Deus está vendo muito mais do que você vê. E você precisa entender a voz de Deus, para que você não murmure. Para que você, pelo contrário, tenha a fé de já ser grato a Deus pelo milagre. Ainda não aconteceu, mas já está decretado no mundo espiritual. E eu creio que o Senhor vai realizar a sua obra. Eu creio que Deus vai realizar a sua vontade. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. E as portas vão se abrir. Então já glorifique a Deus por algo que ainda não aconteceu. Já glorifique a Deus por aquele projeto que você escreveu e Deus disse no seu coração, Deus usou alguém, ou você leu na palavra e Deus disse para você assim: não se preocupe porque vai acontecer. Então já comece a glorificar, porque tem bênçãos de Deus chegando na sua vida. Comece a agradecer, porque tem milagre de Deus vindo na sua vida. Comece a ser grato hoje por um milagre que vai vir da parte de Deus. Aquele povo, eles estavam preocupados com os seus negócios, estavam preocupados com as suas vidas. E a Bíblia diz em Ageu capítulo 1, no versículo 4, que o Senhor vai dizer: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus, ele não estava impedindo o povo de cuidar das suas coisas, dos seus negócios, da sua vida. Deus estava advertindo o povo para eles se colocarem diante de Deus, para que a vida deles estivesse no altar de Deus, para que o Senhor estivesse em primeiro lugar na vida deles. Deus estava advertindo eles, porque lá atrás eles fizeram exatamente isso. Eles se desviaram, eles se afastaram. E uma das coisas que acontece é que quando nós nos afastamos dos propósitos de Deus, é que a nossa fé esfria, a nossa comunhão esfria, a nossa fidelidade esfria, o nosso compromisso com Deus esfria, e a nossa esperança no milagre também se esvai. E em nome de Jesus, irmão, que você possa ouvir o que Jesus, ele disse em Mateus 6,33, quando ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando sobre as necessidades humanas, sobre as vestes, sobre a comida, sobre as preocupações da vida. Jesus estava falando sobre isso. Mas Jesus disse para eles: coloquem Deus no centro, busquem a vontade de Deus na vida de vocês, porque aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar absolutamente nada. O que eu tenho aprendido com o Senhor lendo esse texto é que eu preciso trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O que eu preciso aprender com esse texto é que mesmo diante de tantas lutas e batalhas e de poucos recursos que eu tenho, eu preciso aprender a confiar em Deus.
que Ele vai suprir, que Ele vai abrir portas, que Ele vai me mostrar o caminho. O que eu aprendo com esse texto é a depender exclusivamente de Deus. Porque hoje eu estou empregado e amanhã eu posso não estar mais. Porque hoje eu tenho saúde, mas amanhã eu posso não ter mais saúde. Hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso não estar bem. Eu posso estar passando por problemas difíceis. Problemas que você falava assim, eu já vi acontecer lá, mas não esperava acontecer aqui. Isso podem sim acontecer. Porém, quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos no milagre, nós vamos dizer como Davi disse: sou velho, mas já fui jovem. Porém, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. O Senhor então estava lembrando aquele povo, para se lembrar do que fez com que eles caíssem no cativeiro. O que fez com que a proteção de Deus fosse retirada. O cuidado de Deus foi retirado deles, simplesmente porque eles desobedeceram. A Bíblia diz que Sansão, homem nazireu, cheio de Deus e de poder e autoridade, e que tinha no seu corpo físico uma força sobre-humana. A Bíblia diz que quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito Santo se retirou dele e ele nem sabia. Tem gente às vezes aí andando na presença, vindo na igreja, mas está vazio. Às vezes nem se deu conta de que o Espírito Santo de Deus já se retirou. Sansão descobriu isso de uma forma muito dura. Israel descobriu isso de uma forma muito dura. Mas eu e você estamos sendo alertados a não cair neste mesmo erro. Eu e você estamos sendo chamados por Deus a voltar o nosso coração para Ele e a fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Israel às vezes olhava, o povo, a nação, no livro de Ageu, olhava para a pompa, para a glória, para a majestade que foi o templo que Salomão construiu. E talvez eles pensassem assim: eu não vou conseguir fazer o que Salomão fez. Eu não vou conseguir construir esse templo. É muito lindo, é muito maravilhoso o que era e não é mais. É muito lindo o que foi e não é mais. E eu não vou conseguir chegar nesse mesmo nível, eu não vou conseguir chegar nesse mesmo patamar. Deus não estava pedindo para eles chegarem a patamar nenhum. Deus estava pedindo para eles colocarem o coração deles no Senhor, para eles começarem a servir ao Senhor, para eles começarem a dedicar a casa, a vida, o tempo deles, também para o Senhor, para que eles não voltassem de novo a sofrer as consequências. Quais foram essas consequências? Foi o cativeiro. E quando eles voltaram, ainda houve consequências? Houve consequências. Quando eles voltaram, que era o momento de ser grato. Sabe, tem gente que às vezes esquece do livramento facinho. Esquece dos milagres facinho. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite tem algum milagre para contar. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus fez algo extraordinário na sua vida em algum momento. Talvez esse momento que você está vivendo hoje, agora, seja um momento difícil. Talvez o agora seja um momento: opa, não está legal, pastor, hoje não está bem a minha história, a minha vida não está legal. Sim, mas e antes? Faz um retrospecto aí da sua vida. Em algum momento Deus operou cura. Em algum momento Deus abriu uma porta que você queria. Em algum momento você realizou algo que parecia longe, distante, e Deus trouxe para a sua realidade. Então, em algum momento, Deus fez milagres. O que você era antes não é o que você é agora, porque Deus operou milagres. E aquele povo tinha muitos milagres para contar. Tinha muitas bênçãos para contar.
O problema é que muitas vezes eles só olhavam para o problema, eles só olhavam para as dificuldades, eles só olhavam para a situação difícil em que eles estavam naquele momento. E o restante? E as coisas lindas? Aí tem gente que para de orar, para de jejuar, para de ler Bíblia, para de buscar Deus, para de ir na igreja, para de ter comunhão, para. E aí põe a culpa na igreja, no irmão, em Deus, em todo mundo é culpado. Mas a Bíblia nos diz que este povo volta, e o que Deus esperava, que eles falassem: Deus, muito obrigado por permitir que a gente volte do exílio, muito obrigado por permitir, Senhor, que nós regressemos para a nossa terra, muito obrigado, Senhor, por isso. Mas não, eles começam a base do templo e depois abandonam, por 17 anos, fica lá jogada. E aí veio a consequência. Quais foram as consequências na vida desse povo dentro desse momento? Ageu capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. O texto diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vejam aonde, não é Deus, é as consequências dos seus caminhos. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Essa foi a consequência que Deus permitiu que Israel agora passasse. Houve uma seca. Deus permitiu que uma seca terrível viesse. Eles trabalhavam, eles produziam, mas nada era suficiente. E por que Deus permitiu que isso acontecesse? Para lembrá-los de que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que controla todas as coisas, e o Senhor é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Então, meu irmão, eu aprendo com esta mensagem, com esse texto, que nós precisamos cuidar dos nossos caminhos. Quando Deus diz para eles: olhe o caminho em que vocês entraram, Ele nos chama a atenção para dizer: fique atento aos caminhos que você está indo, às escolhas que você está fazendo. E nós temos que tomar escolhas, às vezes, diariamente. Algumas simples, algumas imediatas e outras mais complexas. Mas que o Senhor possa direcionar as suas escolhas e os seus caminhos. Que aquilo que você decidir fazer seja guiado pelo Senhor. Em Provérbios 14, verso 12, o sábio Salomão ele vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final conduz à morte. O que eu acho bom para mim, muitas vezes não é o bom para o Senhor, não é o que Deus tem de fato. O que eu acho que eu quero é só o que meus olhos veem. E a gente se encanta muito fácil. A gente olha e acha bonito. Lembra lá de Ló? Sobrinho de Abraão? Quando eles brigaram,
A Bíblia diz que Abraão disse: escolhe para onde você for, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você escolher um caminho eu vou para outro. E aí a Bíblia diz que Ló, ele avista o quê? As campinas do Jordão. Ele olha para o pasto verdejante, ele fala: ó, que lugar bom ali. Aí ele olha para o outro lado, o que ele vê? Deserto. Para o outro lado ele não vê água, para o outro lado ele vê dificuldade. Ele: opa, eu vou escolher o caminho que é melhor para os meus olhos. E ele escolhe um lugar em que Deus já havia sentenciado no mundo espiritual a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus já havia decretado que aquela região seria totalmente destruída, porque ali havia desobediência, devassidão, pecado. Ali o povo não queria nada com Deus, mas é o que os olhos daquele homem olham. Então nossos olhos são enganosos, amor. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Deus. Quem conhece o nosso coração? Deus. Quem conhece o seu coração? Deus. Então Deus diz para você assim: pega o teu coração, pega a tua vontade, pega os seus desejos, pega a sua emoção, pega tudo que você tem aí, todos os seus projetos, pega a bagunça que está na tua cabeça, que está na tua mente, embrulha tudo e faz assim: Senhor, toma minha vida, toma os meus projetos, toma os meus desejos, toma os meus sonhos. Senhor, sonhe os meus sonhos, para que eu sonhe os teus. Me mostre o teu caminho. Sentido figurado, irmãos, Deus não dorme. Sonhar é projetar, é visionar a vontade de Deus, é avistar o caminho certo. Quando Deus está dizendo, quando Jesus ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, significa exatamente isso. Significa que eu estou colocando no altar de Deus a bagunça que está a minha vida, que está o meu coração, que está o meu caminho, porque eu ainda não entendi o que Deus quer de mim. Tem crente na igreja que ainda não entendeu o que Deus quer dele. Tem crente na igreja que não fala de Jesus. Tem crente na igreja que não ama Jesus de verdade, porque não consegue adorá-lo para outras pessoas. Tem crente na igreja que é 007, é escondido, é disfarçado, no meio da população ninguém sabe que ele é crente. Tem crente na igreja, meu irmão, que está perdendo o foco. E aí o Senhor nos diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor acenda o meu caminho, porque está escuro. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre o homem falho e pecador que eu sou. Porque talvez para você esteja tudo bem, mas está faltando você se derramar diante de Deus. Está faltando você chorar no altar. Está faltando você adorar ao Senhor de verdade. Aqui, nós temos apenas 1%. Repita comigo, 1%. Aqui é apenas 1%. O que você está fazendo com os outros 99% de adoração do Senhor? O que você está fazendo com o seu tempo lá fora, diante do Senhor? Faça a vontade de Deus, meu irmão. Faça o querer de Deus na sua vida. A Bíblia diz que é o que alegra o coração do Senhor. O que é que alegra o coração do Senhor, irmãos? Fazer a vontade dEle. Você quer alegrar o coração de Deus? Você quer alegrar o coração de Deus? Ageu capítulo 1, versículo 8. Deus vai dizer para a nação: subam um monte para trazerem madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O que alegra o coração do Senhor? Que você construa a sua vida em Deus.
Você pode continuar trabalhando, estudando, você pode continuar dedicando o seu tempo a cuidar da sua família, mas esta construção contínua é com o Senhor na frente, é com Deus dizendo, vai por aqui, é com Deus te guiando, é com Deus abrindo a porta, é com Deus direcionando os teus caminhos, e aí, irmão, Ele estará com você. Reconstruir o templo para aquele povo parecia algo muito difícil, parecia algo muito distante. Mas em Ageu capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que o mensageiro do Senhor vai trazer esta mensagem para o povo: o Senhor está com vocês, declara o Senhor. O Senhor está com você. Tem tarefa que parece difícil, tem situações na nossa vida que parece difícil. Tem momentos na nossa vida que parecem difíceis. O povo estava diante de um momento, de uma tarefa que Deus havia dado, que parecia difícil. Mas a voz do Senhor para aquele povo foi: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Então, tudo que você for fazer, lembre-se dessa palavra: o Senhor está com você. O Senhor está conduzindo os seus passos. O Senhor estava dizendo para aquele povo: eu estou aqui, eu estou com vocês. Não se desviem, porque os resultados pertencem a Deus. Apenas faça o que você tem que fazer. E aí nós chegamos no texto lido no início da ministração dessa noite, quando Deus vai dizer para Israel, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. No versículo 8, Deus vai dizer para eles assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou dono de tudo, eu posso enviar recursos, eu posso abrir portas, eu posso fazer o milagre acontecer. E eu ainda vou dizer para vocês que a glória do segundo templo será muito maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. A glória do segundo templo será muito maior. Ainda não é agora, fisicamente, mas espiritualmente tem que ser. Porque aqui Deus está chamando a Israel, Deus está chamando a nação para ser uma nação que o adore. Deus está dizendo para eles: esqueçam do que vocês viram lá atrás, do espaço físico, e devotem as vidas de vocês a me servirem, a serem de fato meus filhos. Porque a glória do segundo templo, com certeza, será muito maior do que a do primeiro. E de fato foi. E de fato, esse templo ele foi construído com uma pompa maior. Ficou maior do que o primeiro. E durou muito mais tempo do que o primeiro. De fato, um milagre aconteceu. E eu aprendo algumas coisas que eu queria encerrar essa mensagem declarando para você. Primeiro, não fique preso ao passado. Talvez lá atrás algo foi muito bom e você acha que não tem condição de fazer até melhor. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, o sábio Salomão vai dizer: nunca diga que foram os dias passados melhores do que esses. Não olhe para o passado. Pare de dizer que lá atrás foi melhor, que antes era bom e agora não é. Pare de olhar para aquilo que já foi. O primeiro templo já foi. O que aconteceu lá atrás já foi. Segundo, entregue a sua vida totalmente a Jesus. A história de Ageu, na reconstrução do segundo templo, tipifica o próprio Cristo. Em João capítulo 2, versículo 19, Jesus vai dizer que o templo poderia ser destruído
que ele reconstruiria em 3 dias. O povo não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus chega no templo, esse templo que foi reconstruído. E quando Jesus chega lá, Jesus vê cambistas. Jesus vê um monte de gente vendendo dentro do templo, negociando dentro do templo. Jesus vê um monte de pessoa fazendo da casa de Deus lugar de comércio. Jesus olha para aquilo e fica irritadíssimo, fica triste, fica bravo, expulsa todo mundo. E diz para eles: eu vou destruir o templo, mas em 3 dias ele será reconstruído. Jesus estava dizendo que iria destruir o templo físico? Não, Jesus estava dizendo que haveria um novo templo que estava sendo levantado. E quando lá na cruz Jesus morreu e disse: está consumado, lá no templo havia um local com um véu que dividia o lugar santo do Santíssimo. A Bíblia diz que quando Jesus deu um brado na cruz, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Naquele momento Jesus estava dizendo que agora todos teriam acesso direto a Ele. O templo que foi construído por mãos de homens era um templo que necessitava de um sacerdote, necessitava de alguém para entrar e oferecer sacrifício, expiação pelo pecado do outro. Agora Jesus, ele reconstrói o templo e diz que eu e você temos acesso ao Pai diretamente. Agora Jesus está dizendo: reconstrua o teu templo diante de mim. Agora o Senhor está dizendo no Salmo 37, versículo 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Pare de quebrar a cabeça e comece a entregar a sua vida a Ele. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. No ano 70, esse segundo templo também foi destruído. No ano 70, toda aquela pompa do segundo templo também se desfez. E não existe mais nem um segundo templo construída pelos judeus. Mas agora eu sou o templo do Senhor. Agora Jesus morreu na cruz para dizer para você: dedique sua vida a mim, dedique seu coração a mim, dedique o seu trabalho a mim, a sua empresa a mim, dedique o seu casamento a mim, seus filhos a mim. Talvez você está sentindo dores das lutas. Talvez os momentos hoje tenham sido difíceis na sua vida. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o Senhor te convida para uma nova vida, dizendo assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Permita que o novo de Deus aconteça na sua vida. Permita que o milagre de Deus venha na sua vida. E o que você tem que fazer para isso? Para esse milagre vir à existência? Você precisa se curvar diante do altar. Fique de pé em nome de Jesus. Você precisa convidar Jesus para ser o centro da sua vida.